Meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bem-vindos a mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a cada pessoa que está presente e que a paz de Cristo seja algo abundante dentro de você e também no seu lar. Bom, estamos reunidos nesta oportunidade e vamos estudar a lição de número 11 da nossa revista, e o título desta lição é O Cântico da Vitória. Está baseado em Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, e nós vamos ler até o 39, é o texto básico para a nossa meditação. Quero também destacar aqui a importância dos textos da leitura diária. Todos eles devem ser lidos pelos alunos, porque de verdade vão contribuir de maneira a esclarecer diversos pontos, talvez que nós não entendamos direito se não lermos. Sempre lembrando que nós estamos estudando uma lição que é baseada na palavra de Deus, então vamos ler todos os textos e que Deus abençoe a cada um de nós. Faço a leitura agora de Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto é claríssimo. É o cântico de vitória. Nós temos uma interrupção nessa carta que Paulo escreve à igreja em Roma, e quando chega no capítulo 8, verso 31, assim também como acontece no capítulo 11, 33, ele abre um espaço para uma poesia, para um período poético de contemplação, de meditação e de podemos falar que o coração de Paulo extravasou aqui, porque o Espírito Santo deu uma grande inspiração a ele. É lindo esse texto. A introdução nós entendemos um pouco mais, talvez não fique muito explícito no título da lição, mas aí nós entendemos um pouco mais o objetivo principal desta lição e o tema principal. O cristão pode perder a sua salvação? Esta pergunta tem sido respondida de várias maneiras, revelando ser este um tema controvertido e que tem dividido a opinião de muitos teólogos. Entendemos que a resposta a esta pergunta depende do conceito que temos sobre salvação. Conhecimento sobre soteriologia, ou salvação, o estudo da salvação, ele é muito importante para que esteja tecido isso em nós. Aquele que nasceu de novo perde a salvação ou não perde? Caso peque, o que acontece com ele? São perguntas importantes. O autor coloca dois pensamentos aqui. O primeiro dele é o seguinte: se creio que a salvação é do homem, se creio que a salvação do homem é uma obra exclusiva e soberana de Deus, realizada exclusivamente pela obra expiatória de Cristo e aplicada ao homem pelo Espírito Santo, a resposta é não. Mas faltou aqui uma coisa muito importante, porque no pensamento mais predominante do autor da nossa lição, eles acreditam que o homem
ele não escolhe a salvação, ele foi eleito, né? Isso é importante destacar aqui para vocês. Porque na sequência desse pensamento tem um segundo pensamento que diz assim: uma vez salvo, sempre salvo. Aí ele vai: se creio que a salvação foi possibilitada por Deus, mas o homem é quem decide se quer ou não esta salvação, a resposta é sim, quer dizer, ele perde a salvação. O cristão pode perder a salvação a qualquer momento. E, na verdade, isso não é tão simples assim. Não é um pensamento que pode ser resumido, até mesmo dada a questão complexa que é esse assunto. Dada essa questão tão complexa assim, nós entendemos que não pode ficar reduzido a algo tão mínimo assim como esse. É evidente que eu compreendo que os autores dessa lição não têm aqui o tempo necessário, e também nós aqui não temos o tempo necessário para discutir com mais profundidade. Mas, por exemplo, quando nós paramos para pensar de maneira predominante em nossa denominação, nós cremos que a obra salvífica de Cristo, que o Senhor realizou através do Cordeiro de Deus, ele é algo único e exclusivo do Senhor, que o homem nada pode fazer para merecê-la. Efésios 2, versos 8 e 9, por exemplo, e muitos outros textos relacionados a isso. Porém, nós cremos, sim, e isso com toda certeza, de que essa salvação ela está disposta, ela está à disposição de todos os homens, através do sacrifício de Cristo, e aqueles que se achegam para Cristo têm a vida transformada, e que aqueles que não têm a vida transformada, mas que essa opção lhes foi dada. Eles não foram simplesmente pré-determinados a isso, já discutimos isso em lições passadas, e não é o foco central desta lição. Então é só para nós entendermos que essa questão, se o cristão perde a salvação ou não, é um assunto muito complexo. Mas nós entendemos aqui que o autor escreve muito bem escrita essa lição, falando sobre esse assunto tão importante para a compreensão, porque nós cremos, eu já digo logo aqui na introdução da lição, de que a salvação não se perde. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, você não perde a sua salvação, até mesmo porque ela está nas mãos do Senhor. Vamos ver em textos aqui que falarão sobre isso. Vamos pular aqui ainda na introdução para o terceiro parágrafo. Ele diz assim, ó, não devemos, você se achou? Então vamos continuar. Não devemos confundir os verdadeiros salvos com aqueles que são membros de igreja, mas não são convertidos. Eles saíram do nosso meio, o texto falando, né, bíblico, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2, verso 19, e tem muitos outros textos. Ao abandonar a doutrina de Cristo e a comunhão dos santos, os falsos crentes são desmascarados. Aí eles são chamados de anticristos. Esses textos aqui não fazem muito jus ao comentário que ele faz, mas com um pouco de boa vontade conseguimos entender o que o autor coloca. Eu digo 1 Timóteo 4:1 e 1 Pedro 4:7. Mas vejam só, o tema central disso, e nesse último pensamento que é muito valoroso para a nossa compreensão, eu peço que você faça um esforço comigo aqui e entenda o seguinte: nem todas as pessoas que fazem parte do rol de membros de uma igreja verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo. No ato batismal, quando feito de maneira mais sóbria, o ministro do Evangelho, o pastor, ele vai citar sempre a profissão de fé dada por aquele candidato que está passando pelo batismo. Por que eu cito o batismo nas águas nessa hora? Porque o batismo nas águas é a porta de entrada para a igreja local. É evidente que existe por trás dessa cerimônia algo maravilhoso, lindíssimo, e ela representa verdadeiramente como se a pessoa estivesse morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. O ato batismal é lindo. Mas muitos se tornam membros da igreja e esse ato batismal será simplesmente um mergulho no batistério, no rio, ou numa piscina, ou em qualquer outro lugar. Será simplesmente
um afundamento ali, ele vai se erguer, mas continuará da mesma forma porque não teve mudança interna. Então, o novo nascimento, nós compreendemos que é essa mudança interna. Esse que nasceu de novo, verdadeiramente não pode se perder. Porque senão a própria palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela iria se contradizer nesse caso. E ela não se contradiz. Somos nós que muitas vezes não entendemos. Isso é um tema para mim muito claro, até onde eu consigo enxergar. Exposição, primeiro tópico, Deus é por nós. É o versículo 31, ele vai se basear em todo esse texto de Romanos, tá? Paulo encerra o seu ensino acerca da salvação do crente entoando um cântico de vitória. A sua ênfase é sobre a segurança da vitória do cristão. Olha que lindo. E ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Diante de fatos tão gloriosos, o que temos a dizer ou acrescentar? Paulo faz 5 perguntas para nos fortalecer, para nos oferecer 5 respostas que garantem a nossa vitória. A primeira é: se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui também, fazendo uma análise mais profunda desse texto, convido você a analisá-lo um pouco mais com profundidade. Se Deus é por nós, quer dizer, e se ele não for? Se ele não for, meu querido, se ele não for, aí de verdade, verdadeiramente, o inimigo vai fazer bagunça, festa em nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É evidente que muitas lutas se levantam contra nós no decorrer da vida cristã, porém, o salvo verdadeiro, ele persevera. Um dos pontos principais desta nossa lição é a perseverança do salvo. É a perseverança, muitas vezes, apesar da falta de esperança ao redor dele. É a esperança e a perseverança, a insistência, um termo muito em moda hoje, a resiliência que ele mostra diante do Senhor e diante das testemunhas que vivem com ele na sua geração. É interessante isso porque essa resiliência, essa capacidade de resistir e de retornar à sua base, ou seja, à palavra de Deus, faz com que o crente seja persistente. E a persistência dos santos é algo maravilhoso. Para quem crer e para quem estuda com mais profundidade, essa questão de que o crente não perde a salvação. O cântico de vitória aqui trazido nesta lição, ele vem acrescentar à nossa vida um regozijo, uma alegria, um momento de paz, de gozo, de tranquilidade. Porque ele vai falar de situações na vida que muitas vezes nos fazem desanimar, mas nós não perdemos a esperança. Nós continuamos persistentes. E aí eu repito aqui o que eu tenho falado agora há pouco. É preciso que haja uma perseverança dos santos, porque as batalhas virão. Em alguns lugares as pessoas são muito mal instruídas acerca dessas situações e quando as primeiras lutas aparecem logo depois da conversão, elas já começam a fraquejar, a voltar para o Egito e a abandonar a nova vida que estava proposta para elas. Aí nós percebemos que verdadeiramente eram dos nossos. Não eram dos nossos, por isso que saíram do nosso meio. Não perseveraram, né? Em outras palavras. O autor ele vai no segundo tópico e ele fala sobre o seguinte: Deus supre todas as nossas necessidades. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós nos o entregou, porventura nos não dará graciosamente com ele todas as coisas? Observe o que Paulo diz. 2 verdades significativas. A primeira delas, né? Deus nos deu o seu Filho precioso para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí ele vai seguir falando bastante sobre isso. Esse é o primeiro ponto que tem que se trazer aqui. E quando ele dá o Filho, ele dá tudo. Ele deu a ele mesmo, porque Jesus é Deus. Então ele se dá por nós, ele dá tudo.
em uma determinada situação, uma ilustração, uma história, um livro. Eu confesso que não lembro se li, se ouvi uma história, às vezes são muitas informações que passam por nós. E é bem interessante que fazia-se uma pergunta para o cristão e dizia-se assim, o quanto você ama a Deus, o que é o Senhor, o que o Senhor é para você? Aí é meu Salvador, é meu Senhor, é meu dono, e assim ia por diante. Mas quando se faz essa pergunta para Deus, o que o homem é para ti, o que o homem vale para ti, Deus responde, o homem para mim vale de tudo. Ele vale a minha própria vida. Eu entreguei o meu filho amado pelo homem. É lindo isso, não é verdade? Porque o Senhor, ele se entrega por nós. Ele se dá por nós. Sendo nós ainda pecadores, ele se entrega por nós. O segundo ponto que ele traz é o seguinte, Deus nos dá por meio de Jesus todas as bênçãos que precisamos. E aí também é algo interessante, porque isso pode ser muito mal interpretado. Porque muitas vezes uma bênção que eu estou precisando, uma determinada situação que eu estou precisando para o meu crescimento, é uma luta, é uma batalha, é uma correção, é um acerto de rumos. Por muitas vezes eu não estou precisando de um carinho, de um bem material, de um milagre nesse sentido de cura e de outras coisas mais. Por muitas vezes o que eu preciso é simplesmente de ser corrigido para aprender verdadeiramente o que é servir ao Senhor. Então, Deus supre todas as nossas necessidades, eu acrescentaria, mesmo que eu não saiba quais são verdadeiramente essas necessidades. Deus, ele supre essa necessidade, mesmo que eu não tenha uma consciência plena do que realmente eu preciso. Existe uma lacuna, um buraco, um abismo, muitas vezes, entre os meus projetos e o que Deus verdadeiramente tem para mim. Então, é preciso que nós entendamos que a partir do momento que nós andamos com Cristo, que nós nascemos de novo em Cristo e que temos certeza da nossa salvação, e a certeza da salvação é algo que é dado pela palavra de Deus, por uma convicção interior, através do Espírito Santo que habita em mim, tá? Essa segurança é dada através dessas situações e ela é algo que brota, que faz brotar em mim uma viva alegria de viver. Então, eu aprendo que as minhas necessidades são supridas pelo Senhor. Todos nós gostamos muito, né, daquele salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então não reclame. Esse salmo é verdade na sua vida, então não te falta nada. Nem mesmo lutas e batalhas que fazem com que você e eu voltemos a consciência, voltemos a caminhar com Cristo do jeito que deveríamos. Certeza de salvação. Cântico de vitória. Tópico número 3. Deus nos defende das acusações de Satanás. Isso é maravilhoso, porque o acusador, ele é um especialista nisso. Nós lutamos contra um inimigo que pecou contra Deus. Nós lutamos contra um inimigo que nos derrubou no Éden. Nós passamos a travar essa batalha com o inimigo durante todo o decorrer da nossa existência. Quando nós paramos para pensar sobre isso, sobre o acusador e que Deus nos defende dele, a única defesa que existe em relação ao homem diante de Deus, atenção, diante de Deus, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é a salvação por Cristo Jesus. Porque é a única coisa que vai ser aceita diante de Deus, porque os meus atos de bondade, a minha religiosidade, as boas obras que eu venha a fazer ou praticar, a abstinência que eu faça disso, de aquilo ou daquilo outro, nada disso de verdade poderá comprar a minha salvação, poderá me justificar diante de Deus, porque tem um acusador que noite e dia profere diante dele impropérios, né? Mentiras. E também, muitas vezes, ele não está falando mentira, não. Muitas vezes existem acusações que elas são verdadeiras, mas nós somos acusados, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
Isso não é um salvo-conduto para pecar. Já vou falar sobre isso. Mas observemos aqui o que o autor diz. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Verso 33. É Deus quem os justifica? Este versículo ecoa de forma intencional o que foi escrito por Isaías. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor, Deus, me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traços comerá. Quem terá coragem de acusar um eleito de Deus? Os eleitos pertencem às promessas, à aliança da graça, à fé, os dons e à missão. No tribunal divino, Deus é o juiz. Nós somos réus. Satanás, o nosso acusador. E Jesus é o nosso advogado. 1 João, né? Fala sobre isso. No tribunal divino, somos acusados pelos nossos erros. Deus, porém, nos justifica ou nos declara perdoados mediante o sacrifício de Deus, de Jesus Cristo, que foi oferecido pelo Senhor, né? Podemos dizer assim. O inimigo ele sempre nos ataca, ele sempre nos afronta. Nós temos as batalhas internas com a nossa própria carne, esse eu que habita em mim, esse antigo homem, né? No sentido genérico da palavra homem, que luta contra mim, contra você, diariamente. Nós temos esse sistema corrompido do mundo que, agregado e influenciado pelo inimigo das nossas almas, luta para que nós venhamos a ter uma vida distante daquilo que alegra o coração de Deus. E nós temos as lutas contra o próprio inimigo e todos os seus mensageiros, que vira e mexe, nós temos algumas batalhas em relação a isso, e grandes são essas batalhas. É interessante isso, queridos, porque por muitas vezes nós podemos ser enganados e achar que por conta de toda essa segurança, por conta do acusador não ter mais um efeito sobre as nossas vidas, e disso tudo, nós temos, às vezes, uma impressão errada, alguns grupos e até algumas pessoas, às vezes, têm uma impressão errada que elas podem viver de maneira totalmente relaxada, pecando, me perdoem a expressão mais direta, pecando adoidado, fazendo tudo que passa pela cabeça, a vontade da carne, e isso não é o que realmente Deus planejou para nós. Romanos capítulo 6, nós já estamos em Romanos, né? Não fomos em outro texto, mas se você for em Romanos capítulo 6, você verá um texto muito esclarecedor escrito pelo apóstolo Paulo aqui. Que diremos, pois? Verso 1. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Texto maravilhoso, que fala profundamente aos nossos corações. Requer uma vida. Esse texto todo de Romanos, capítulo 6, deve ser lido, tá, meus queridos? Porque ele vai falar justamente sobre esse preço a se pagar daqueles que andam nos caminhos do Senhor. O inimigo, ele muitas vezes, ele tece acusações contra nós, e essas acusações, elas não têm efeito de condenação para perca de salvação. A solução para aquele que peca é se arrepender. Esse é um fato. Porque o pecado, ele nos rodeia muito de perto. O inimigo luta contra nós diariamente. A nossa própria carne, como já falamos, luta contra nós a cada momento. Porém, tem que existir em nós sempre um esforço de luta contra essas situações. Porque senão eu entro em um conformismo exagerado e passo verdadeiramente a ter uma vida totalmente desleixada diante de Deus.
porque o Senhor me justifica, o inimigo não me acusa mais, eu não tenho mais batalha nenhuma. Opa, erro aí. Porque, na verdade, eu continuo tendo muitas batalhas na minha vida e toda pessoa que nasceu de novo, né, ela passa a ter muitas batalhas em sua vida. São lutas e mais lutas, mas os efeitos mortais do pecado não existem mais. Aqueles efeitos que nos levariam para a segunda morte não estão mais sobre as nossas vidas. O autor fecha assim esse tópico número 3. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos inimigos, mas a nossa vitória já está garantida. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida. Apocalipse 12, versos 10 e 11, texto importantíssimo. Mas nesse texto mesmo aqui, nós vemos que ele diz o seguinte: não amaram a própria vida, no sentido de preservá-la. A preservá-la a que ponto? Atenção, muito cuidado com isso que eu estou falando aqui, que isso é perigoso. Não amaram a sua própria vida a ponto de pecar e de dar algum privilégio à sua própria carne. Essa é uma questão que deve ser sempre pensada por nós. Pessoas que não mudaram de vida, que não tiveram um reflexo no seu modo de viver, nas suas amizades, no seu modo de falar, de trajar roupas, isso também ainda é importante. Que tipo de testemunho? Hoje, com o advento da internet, quantas coisas indecentes são colocadas por pessoas que se dizem cristãs? Comentários, às vezes, picantes, coisas fora de linha, e as desonestidades, os privilégios que alguns, às vezes, de maneira indevida querem ter, os calotes, os roubos, os não pagamentos, a cobiça e muitas outras coisas. Tudo isso são coisas que provam que ou você não nasceu de novo, ou você ainda precisa de amadurecer muito em Cristo Jesus. Não dê lugar a isso, lute contra essas coisas, mantenha a sua mente em Cristo. Fechando esta lição, nós entramos no último tópico que diz o seguinte: Deus garante a nossa salvação. É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Estamos seguros da nossa salvação por causa de Jesus. Aí ele vai colocar 4 motivos para isso, tá? Primeiro subtópico: Jesus morreu por nós. Ele coloca aqui, Isaías 53, verso 55. Ele morreu em nosso lugar e pagou a nossa dívida com Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre suas pisaduras fomos sarados. É por Cristo, é por ele. Semana passada preguei falando sobre o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o sacrifício de Cristo. É bom que nós tenhamos sempre em nosso coração de que a salvação é algo muito valioso dado por Cristo. Ele não brincou de dar salvação, ele realmente deu essa salvação aos homens. Nós não fomos salvos para andarmos como o mundo anda, nós fomos salvos para andar de maneira ordenada, dando testemunho, vivendo como aqueles que de verdade conseguem viver com Deus uma vida de harmonia, tá? Tem um texto importante que eu gostaria de ler aqui com vocês, João capítulo 10, verso 28 em diante, que diz assim, aí eu vou ler o 26, né? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí vem a promessa, olha só. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Esse texto é um dos textos mais fortes que existem. O próprio contexto aqui dá toda a base para nós, de verdade, trazermos essa doutrina que a salvação não se perde. Então, o salvo, aquele que é de Cristo, como ele diz aqui, ouve a voz do pastor, ouve a voz do Senhor, ouve a palavra de Deus. Entende? E esse ouvir aqui está completamente comprometido com obedecer. Então, cuidado, porque tem algumas pessoas que às vezes têm atitudes não de ovelhas, mas de bode. São agressivos, são rebeldes, são inconformados e andam sempre segundo o seu próprio entendimento. Ponto 2 aqui, do 4.2, é o subtópico. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Por que temos que falar sobre isso? Porque simplesmente com a morte de Cristo, nós não teríamos isto. Cristo morreu por nós, mas essa certeza da salvação é dada porque Cristo ressuscitou por nós. E se ele ressuscitou, ele prometeu, um dia nós também vamos ressuscitar. E ressuscitaremos não como alguns homens experimentaram uma ressurreição, como Lázaro, por exemplo, ressuscitou depois de ter morrido. Não, não é essa a ressurreição. É a ressurreição dos últimos dias. Aquela que todo corpo será transformado, receberemos um novo corpo e estaremos indo para morar com o Pai. Ponto 3. Ele foi exaltado no céu. Após concluir sua obra de salvação, Jesus foi exaltado. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus reina sobre tudo e sobre todos. Ele garante isso de nós. João 10, verso 28, vai falar aqui que da mão do Senhor ninguém pode arrebatar. E esse texto vai falar, eu e o Pai somos um. Jesus se coloca em pé de igualdade nesse sentido, porque ele também é Deus. Mas como homem, como o texto lá de Filipenses vai falar, ele se rebaixou, ele se submeteu até essa forma humana, habitou entre nós em obediência, não em rebeldia. Não andando segundo o entendimento humano, mas andando segundo aquilo que Deus mandou ele andar. Ou seja, em submissão à palavra, sendo obediente até a morte e até a morte de cruz. Ele agora intercede por nós, é o último subtópico que nós temos aqui, porque a intercessão ela é importante, ela é a garantia. Tá? O ministério de Jesus no céu é interceder pelos seus. E aí ele vai falar sobre diversas situações dessas. Nós temos um intercessor, é ele que intercede. Então, meus amados, queridos, cada um de vocês que já tem essa experiência de salvação, se você está ouvindo essa lição, e nós estamos falando tanto sobre salvação, certeza de salvação, você pensa assim, eu não tenho nem certeza disso, eu te convido. Aceite a Jesus agora como teu Salvador, dá um passo para Cristo, reveja a sua vida, vá a uma igreja, está pertinho da nossa igreja, vá lá conversar conosco, nós estaremos conversando com você, acertando as coisas, vendo realmente que tipo de situação você viveu, e podendo talvez até mesmo te ajudar nessa nova situação de vida que você tem. E você que já tem certeza de salvação, entenda, quando você peca, você não deve pecar com prazer, não deve planejar situações, mas pode acontecer de uma hora você cair. E quem cai tem que entender que Jesus é o nosso intercessor, ele intercede por nós. É muito diferente daquela pessoa e de como nós éramos, eu lembro muito bem disso, há 20 e tantos anos atrás, antes de dar um passo para Cristo, como que por muitas vezes o pecado me dava prazer. Era motivo até mesmo de me gloriar com os meus amigos. Mas depois que eu aceitei Jesus como Salvador, o pecado me envergonha. Ele arrasa a minha vida. Eu também passo por isso em cada situação. Por onde nós erramos, nós passamos algum tipo de afastamento. Nós nos afastamos do Senhor. Nós percebemos a falta de alegria, a falta, às vezes, de disposição para fazer as coisas do Senhor. Em cada tipo de situação, cada tipo de pessoa vai passar por uma situação dessa, mas passa prioritariamente por isso. Nós não podemos ter prazer em pecar. O pecado não pode ser algo prazeroso em nós. Prazeroso
Nesse caso, é fazer a vontade de Deus. É muito mais vantajoso fazer a vontade de Deus, ainda que ela custe caro para nós. Ponto 5. Deus nos ama de forma inseparável. Verso 35 a 39. Romanos 8 começa dizendo que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus e termina afirmando que ninguém e nada há de nos separar, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele fala quem nos separará do amor de Cristo. E aí o autor vai colocar que Paulo vai enumerar 7 circunstâncias. Ele coloca aflição, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Essas não eram imaginárias, né, situações imaginárias, mas faziam parte do cotidiano da igreja da época. E algumas dessas, né, ainda fazem parte do cotidiano da igreja de hoje. E eu creio que fará mais parte ainda da igreja que será arrebatada, pelo Senhor, porque as coisas vão ficar cada vez piores. E muitas lutas dessas, às vezes, vêm dos próprios meios religiosos. Tá? Então, ele nos ama de forma inseparável. Nada pode nos separar do amor de Deus. Como que você vai deixar de lado a igreja do Senhor, a comunhão com os seus irmãos, simplesmente porque alguém desagradou você com uma palavra talvez um pouco mais grosseira, fora de ordem? Como que você vai ficar encolhido dentro de casa sem ter comunhão com as pessoas, simplesmente por causa de uma colocação mal feita por alguém? Como que você vai deixar de participar, de contribuir para a obra missionária, evangelística, para o sustento da igreja, dos obreiros da casa do Senhor, para a ação social da igreja, para o próprio sustento da igreja de maneira geral? Como que você vai deixar de fazer isso se você é salvo verdadeiramente, simplesmente pelas angústias, pelas lutas, pelas batalhas? Talvez o que você esteja precisando é de um gabinete pastoral, de uma conversa franca, de uma conversa sem armas, não é verdade? Talvez você esteja precisando disso, porque eu creio que Deus usa os seus filhos, os seus servos, para abençoar a vida dos seus filhos. Ele usa. Nós estamos sempre nos ajudando. Por muitas vezes, em alguns encontros que eu tenho com alguns irmãos da igreja, eu acabo sendo também consolado, ajudado, e entro em algumas conversas dessas para ajudar, para fazer essa pessoa crescer e dar um passo na fé mais à frente, mas acabo sendo muitas vezes ajudado. Meus queridos irmãos, nós terminamos por aqui essa lição, e ela é uma lição muito profunda, tá? A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Nós vamos falar desse assunto na próxima semana. Se hoje nós falamos sobre o Cântico da Vitória, sobre a persistência, a perseverança dos santos, mesmo em períodos de angústia, nós vamos entender na semana que vem a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Qual é a associação entre um fato e outro? Que tipo de ressurreição é essa que nós vamos passar? E aqueles que estiverem vivos na época em que Cristo arrebatar a sua igreja, o que acontecerá com esses? E os que aqui vão ficar em carne, o que acontecerá com esses? Esses e outros assuntos serão respondidos na semana que vem. Nessa semana, nós acabamos de estudar o Cântico de Vitória, que verdadeiramente você, como um salvo, como aquele que nasceu de novo, possa desfrutar da alegria grandiosa daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Que Deus lhe abençoe e que dê a graça sobre a sua vida, em nome de Jesus.